Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina. Hoje nós estamos com o Lucas e vamos para mais uma aula de biologia. A aula de hoje, o tema de hoje, né, é os protoctistas, o reino protoctista, só que os protozoários especificamente, ok? Bom, objetivo da aula de hoje, então, conhecer os protozoários como um grupo parafilético, bem como classificá-los de acordo com a mobilidade, ok? Então vamos começar com uma notícia. Conchas conseguem mostrar como oceanos reagiram ao processo de aquecimento global. Apesar de parecerem homogêneos, os oceanos são altamente estratificados com diferentes camadas da coluna d'água. A camada superficial é de enorme importância para o clima do planeta porque é nela que ocorre a fotossíntese produzida pelo fitoplâncton. Então, se essa camada superficial é mais espessa ou menos espessa, mais ou menos quente, mais ou menos produtiva, isso vai ter influência direta na quantidade de carbono lançada ou absorvida na atmosfera, explicou o supervisor de pós-doutorado Cristiano Chessi. Então, assim, o oceano, passou por bilhões de anos, de existência de vários seres vivos, E alguns seres vivos que inclusive estão nesse reino dos protoctistas, eles têm essa capacidade, de demonstrar através do seu comportamento, de onde aparecem essas conchas, como estão essas conchas, por exemplo, tá? E assim eles conseguem ter uma noção de quais foram as alterações que foram ocorrendo ao longo do tempo e que estão acontecendo, por exemplo, como a gente fala do branqueamento dos corais, por conta do aquecimento global e tudo mais. Então, sim, o oceano conta a história do nosso planeta e demonstra o que está acontecendo, O que veio acontecendo ao longo da história e o que está acontecendo no momento, tá? Bom, a figura abaixo está mostrando, então, a classificação dos organismos pertencentes a esse reino, que é o reino dos protozoários, do protoctista. Você sabe mostrar onde que nós encontramos, onde que a gente encontra os protozoários? Saberia mostrar, por exemplo, aqui nessa árvore filogenética aqui, que parece realmente uma árvore, onde estão especificamente os protozoários? Bom, a definição normal que a gente utiliza para definir os protozoários é através da locomoção. Então, as formas de locomoção é como a gente classifica esses seres vivos. Essa classificação aqui é a classificação de Bornau, que foi de 2008. Tá? E aqui, mebozoários, turbilíneos, aqui nós temos as algas, Então, assim, aqui nós temos os foraminíferos, que são protozoários, aqui nós temos algas verdes, algas pardas, Então, eles estão separados ali de acordo com características do seu corpo, mas todos eles têm uma raiz ainda incerta. Isso quer dizer que eles não têm um ancestral em comum. É um grupo bastante diverso, que tem algumas características em comum, mas que não tem um ancestral comum. E é por isso que a gente diz que eles são parafiléticos, ok? Bom, os protozoários especificamente, então, eles são unicelulares, são eucariontes, isso quer dizer que tem um núcleo bem definidinho, certo? E geralmente são heterotróficos ou heterótrofos, se alimentam de outros seres vivos, não conseguem produzir o próprio alimento, ok? Aqui a gente tem dois exemplos de protozoários, tá? Como que é o corpo, Aqui a gente pegou o exemplo do Paramecium. Paramecium parece uma sola de sapato, se você olhar ele de ladinho, mas ele tem justamente esse formato, de corpo, tá? Então, ele é uma célula, uma única célula que tem várias estruturas internas, tá? Então, por exemplo, ele tem essa citofaringe, que é o sulco oral, faz parte do sulco oral, é como se fosse uma faringe mesmo, por onde vai entrar os alimentos, tá? Então, o que a gente chama desse citóstoma seria como se fosse a boca desse ser vivo, tá? Eles têm cílios que servem para locomoção e o que é bastante importante a gente entender, Os protozoários, eles vivem na água, tá? Mas eles não estão, a regulação interna do líquido corporal deles precisa acontecer o tempo todo, justamente para que a água não entre muito através de osmose. Quando acontece da água entrar no corpo desses seres vivos, que são muito simples, eles têm que retirar. E o que faz para retirar, qual é a organela responsável por retirar isso? É o vacúolo contrátil ou pulsátil, que serve para fazer essa regulação osmótica. Lembrando que a osmose é quando o líquido tem a tendência de ir de um lugar menos concentrado para mais concentrado. No caso, o corpo do ser vivo aqui do protozoário é mais concentrado do que o meio.
ok? Ecologia e reprodução, né? Então os protozoários eles podem ser aquáticos, né, de vida livre, tá? Ou eles podem também ser parasitas, podem causar doenças inclusive, tá? Reproduzem de forma sexuada ou assexuada e essa reprodução sexuada é denominada conjugação. É quando há aquela mistura do material genético, mas de 2 gerou 2, né? Depois dessa conjugação é que sim, ela vai se dividir de forma assexuada, para, né, transmitindo essas informações para os descendentes, ok? Bom, a alimentação desses seres vivos, né? Eu vou dar um exemplo da ameba, né? A ameba, ela tem falsos pés, são pseudópodes, tá? E ela vai se alimentar por um processo chamado fagocitose. A fagocitose é quando ela engloba, o ser vivo engloba, né, outro, né, o seu alimento, para trazer para dentro, né, esse alimento. Então eles são heterótrofos, tá? Eles precisam obter esse alimento de alguma forma. Como eles não têm uma boca com dentes, eles não têm patas, pés para sair para caçar, não é mesmo? Então eles usam esse processo da fagocitose, como está sendo mostrado aqui no GIF. Tá certo? Então, ó, ele englobou ali, a substância está dentro do corpo do protozoário e vai sofrer um processo de digestão, tá? Com as células, né, as organelas, os lisossomos que são responsáveis ali pela digestão do que, né, foi englobado, ok? Então esse processo em que ele engloba as partículas para se alimentar é chamado de fagocitose, tá? Bom, vamos para a primeira atividade então. Os protozoários de água doce possuem o corpo mais concentrado do que o meio. E isso acaba sendo um problema, né? Porque a água pode entrar demais. Por que isso acontece, né? Por que isso pode ser um problema? Como ele consegue resolver essa dificuldade? Pensa um pouquinho no que eu expliquei e eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu chegar numa resposta? Se você prestou atenção no que eu expliquei agora há pouco, você já consegue chegar num porquê, né? O corpo do protozoário, ele é mais concentrado do que o meio, são dulcículas, né? Vivem em água doce. Então, a tendência, através da osmose, é justamente a água entrar no corpo desse ser vivo, né? Tá? Então, por ser mais concentrado que o meio, a água acaba entrando na célula e se não houver uma regulação disso, dessa quantidade de água, a célula pode estourar, não dá conta dessa quantidade absurda de água que pode vir a entrar através da osmose. Então, ele usa o vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, né, que é aquela organela responsável por pulsar, né, por fazer essa regulação osmótica desse ser vivo. Certo? Então, mesmo sendo unicelular, ele consegue regular ali a quantidade de água que entra dentro do seu corpo, tá bom? Bom, a classificação dos protozoários, né? Então, a gente costuma classificar, né, o reino prototista, né? A gente usa a classificação de acordo com a locomoção. A presença ou não de um órgão de locomoção ou como é a forma de locomoção deste ser vivo, tá? Porque ela é mais didática e usual, ok? Então aqui a gente tem um exemplo aqui do Paramece, mas ó, são vários tipos de protozoários que existem. Então a gente tem o Diplomonadidas, que um exemplo é a Giardia, né? Parabasálidas, que é a triconinfa, amebozoários, nós temos foraminíferos, citoplastídeos, euglenófitos, ciliados e apicomplexos. Então são vários tipos de formas de locomoção, né, que nós temos dentro desse grupo, tá? Só um adendo, né? O Toxoplasma gondii é aquele que causa a toxoplasmose, tá? Então é um protozoário que é parasita e causador de doença, ok? Então aqui, né, a forma como eles são classificados de acordo com o seu corpo, né? Então os esporozoários, aqui a gente tem um exemplo Plasmodium, que não tem estruturas de locomoção, né? Os sarcodíneos, né, são pseudópodes. O que são pseudópodes, né? É aqueles que não têm, são falsos pés, né? Eles utilizam esses falsos pés para englobar o seu alimento. Né? Um exemplo daquele GIF que eu mostrei ali na forma da alimentação. Os flagelados, eles vão ter esses flagelos que vão auxiliá-los, né, na locomoção. Por exemplo, a Giardia lamblia, né? Ciliados, que tem os cílios ali, por exemplo, no Forticella, que eu já vou mostrar um GIF certinho de como que ele se movimenta, né? Além aqui dentro dos sarcodíneos a gente tem os radiolários, heliozoários e também os foraminíferos, que estão presentes principalmente no oceano, ok? Os esporozoários especificamente, tá? Então eles possuem essa denominação porque no interior são encontrados esporos, né? Os esporozoítos, tá? Eles não têm organelas nenhuma de locomoção, tá? Então eles têm esse formato que parecem esporos, né? São parasitas obrigatórios, não têm um meio de locomoção, então eles precisam estar dentro de um outro ser vivo para poder se locomover. É por isso que eles são parasitas obrigatórios. Ok? É diferente, por exemplo, dos vírus, que são parasitas obrigatórios intracelulares, porque os vírus precisam estar dentro da célula de um ser vivo para poder sofrer metabolismo, né, se alimentar, se multiplicar e tudo mais. Esses protozoários, eles são seres vivos, mas eles são parasitas obrigatórios porque precisam estar dentro de um ser vivo só para se locomover. Ok? Exemplo, então, a gente tem o Plasmodium, causador da malária, e nós temos o Toxoplasma gondii, que está aqui, ó. São esses aqui, quase não dá para ver, mas é a visão do microscópio, tá? Aquele que causa a toxoplasmose, tá? Os sarcodíneos, né, que são aqueles que possuem falsos pés, né, os pseudópodes, tá? Para locomoção e também para alimentação. Então aqui o corpinho dele, né, ele tem o vacúolo digestivo, tem a membrana, citoplasma, os falsos pés que não tem um formato muito certinho, núcleo e o vacúolo contrátil que vai fazer aquela regulação osmótica desses seres vivos. Tá? Então, apesar de serem unicelulares e microscópicos, sim, o corpo deles é bastante complexo, digamos assim. Tá? Os flagelados, pelo nome a gente já sabe, possuem flagelos. Tá? O exemplo aqui é o Filosoma-mastigófora, tá? Ele se movimenta na forma de flagelos que, né, parece um chicote. Alguns são sésseis. Sésseis é que ficam presos ao substrato, tá? Usam o flagelo daí para capturar as moléculas de alimento. Então eles podem viver em colônias ou sozinhos. Aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi e o Trichomonas vaginalis, né? O Trichomonas é aquele que causa tricomoníase, que é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível, ok?
Outro exemplo aqui, né, outro grupo é dos ciliados, né, o ciliófora, que vão se locomover através de cílios. Aí entra o exemplo do paramécio, aquele que a gente utilizou para ver as organelas celulares, né? Então nós temos aqui, além do vorticella, né, que tem esse compridinho aqui, né? Ele é um ciliado séssil, tá? Ele fica fixo num local, ele só usa os cílios ali para se movimentar levemente ali, né, para formar essa haste que fica fixada no substrato para poder se alimentar, ok? E a maioria deles tem vida livre. Tá? Os foraminíferos, esses bonitinhos que nós estamos vendo aqui, são importantes microfósseis porque eles contam a história do planeta, né? Tá? Eles contam a história do oceano, né? Todos os gases pelos quais, né, tiveram presentes na atmosfera, tá? Porque ficam presos, né? Essas informações ficam nas conchas. Eles estão abundantes, né, em rochas sedimentares, ajudam na datação dos estratos e são protoctistas risópodes, tá? Produzem essa carapaça com câmaras, que elas vão sendo produzidas pelo próprio corpo do ser vivo, tá? Ao longo, né, de toda a sua vida, tá? E quando ele morre, ele vai fazer parte, inclusive na areia, ele faz parte da areia, né? Se você pega uma determinada quantidade de areia, é possível que você encontre, olhando na lupa elétrica, por exemplo, no estereomicroscópio, alguns foraminíferos, tá? E inclusive eles têm esses formatos aqui bem bonitinhos, né, que parecem aquelas conchas que a gente encontra na praia, tá? Vamos para uma atividade mão na massa. Então, olha só, nós vamos fazer foraminíferos. Isso mesmo. Então, foraminíferos têm registro de existência na Terra desde aproximadamente 540 milhões de anos. Tá? Suas carapaças fossilizadas, elas possibilitam identificar a idade das rochas e reconhecer o ambiente ao qual pertenciam. Então aqui tem várias imagens, né, sobre os foraminíferos, logicamente vistas em microscópio, o formato dessa carapaça que eles formam, tá? E a gente vai nós vamos construir os foraminíferos usando massinha. Pode ser massinha comum, né, de modelar, tá? Então a sugestão, né, monte 5 tipos diferentes de foraminíferos, classifique-os de acordo com o formato da carapaça e depois discuta a importância, né, deles na indústria do petróleo, na manutenção da temperatura do planeta. Lembre-se que o petróleo, ele é extraído do fundo dos oceanos, né? Será que é possível encontrar foraminíferos durante a extração? Será que é possível encontrar dentro, né, no petróleo mesmo, algumas carapaças de foraminíferos? Né? Eu vou dar um tempinho para você planejar a sua atividade, para você copiar, e eu já retorno para conversar mais um pouquinho.
E aí, conseguiu copiar? Conseguiu ter umas ideias? Aqui na imagem já mostra algumas sugestões, né, de como fazer. Se você não tiver massinha de modelar em casa, você pode fazer aquela receita de massinha caseira, né? Na internet tem a receita, é bem simples, tá? Mas monte várias, né? 5 diferentes, monte até mais, né? São simples de fazer. Depois mostre com os colegas, façam uma mostra na escola para mostrar na feira de ciências, por exemplo, né? Esses foraminíferos que vocês criaram. E não esqueçam também de discutir, né, o papel deles na manutenção da temperatura do planeta, né? Nessa história que as carapaças contam, né? Com relação ao nosso planeta, todas as transformações que foram acontecendo ao longo dos anos, né? Ok? Bom, nessa aula então nós conhecemos especificamente os protozoários, tá? Sua morfologia, classificação de acordo com as estruturas de locomoção desses seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.